Bem, meus amigos, vamos finalizar neste vídeo o estudo dos regimes na execução penal. Nós já esgotamos, aliás, no vídeo passado, a progressão de regime. Vimos um vídeo só sobre os aspectos gerais relacionados à progressão de regime. Depois nós estudamos a progressão especial de regime, que é para mulher gestante, ou que seja mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, né? Responsável por criança ou pessoa com deficiência. Vimos também a progressão de regime nos crimes contra a administração pública e os requisitos especiais para a progressão para o regime aberto. Não é isso? Nós vimos requisitos especiais para a progressão de regime e também vimos as condições do regime aberto. Condições obrigatórias e as condições facultativas. Tá bom? Enfim, isso foi a matéria estudada nos vídeos anteriores. O que nós vamos estudar nesse vídeo? Nesse vídeo nós vamos fechar o estudo dos regimes na execução penal. Vamos estudar a prisão domiciliar e vamos estudar a regressão de regime. Tá bom? Então, começando aqui com a prisão domiciliar. Prisão domiciliar, pessoal, na lei de execução penal, isso aqui, antes de mais nada, antes de analisar a letra da lei, eu quero te chamar a atenção para isso. A prisão domiciliar na LEP, prisão domiciliar na LEP, ela substitui o regime aberto, tá bom? Substitui o regime aberto. Prisão domiciliar na LEP, ela substitui o regime aberto, tá bom? Isso é expresso aqui no artigo 117, que diz assim, olha lá. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular nessas hipóteses aqui. São 4 hipóteses. Mas, enfim, como é que as questões muitas vezes cobram prisão domiciliar? Muitas vezes a banca diz assim, somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime semiaberto ou aberto em residência particular nesses casos. Errado. Tá? Recolhimento em residência particular na execução penal é só para o regime aberto. Só para o regime aberto. Tá bom? Olha lá. Quais são os casos em que a LEP autoriza a substituição do regime aberto pela prisão domiciliar? São 4 casos somente. O condenado maior de 70 anos, então maior de 70, o condenado acometido de doença grave, a condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental e a condenada gestante, tá bom? São essas as 4 hipóteses. Maior de 70, doença grave, filho menor ou deficiente e a condenada gestante, tá bom? Então você vai lembrar aqui dessas 4 hipóteses no dia da sua prova. Alfama, agora eu lembro que tem uma prisão domiciliar no Código de Processo Penal também. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, tá? Eu até preparei aqui uma tabela para você, diferenciando a prisão domiciliar no Código de Processo Penal e na Lei de Execução Penal. E aqui eu te digo o seguinte, pessoal. Se você quiser decorar só uma dessas hipóteses, decora da LEP, tá? Por quê? Ela só tem 4 casos e é mais cobrada em prova de concurso. Mas, na minha opinião, dá para decorar as duas, e principalmente vendo as diferenças. Lembrando que na LEP, a prisão domiciliar substitui o regime aberto, tá bom? No CPP, substitui a prisão preventiva. No CPP, a prisão domiciliar substitui a prisão preventiva. Quando é que a prisão domiciliar vai substituir o regime aberto na LEP? É para o maior de 70 anos. No CPP é o maior de 80. Lembram disso? Maior de 80. Na LEP, é possível a prisão domiciliar substituindo o regime aberto para o apenado que tem doença grave. Doença grave. No CPP, a pessoa ela tem que estar extremamente debilitada por doença grave. Então não é qualquer doença grave. É uma doença grave que deixa a pessoa naquele momento extremamente debilitada. Na LEP, pode ser uma condenada com filho menor ou deficiente.
No CPP é a mulher com filho de até 12 anos incompletos. O gestante autoriza nos dois casos. E o CPP ainda tem outras duas possibilidades aqui, tá bom? Então essas são as diferenças entre a prisão domiciliar na LEP, que substitui o regime aberto, para o maior de 70, para a pessoa com doença grave, para a condenada com filho menor ou deficiente e para a gestante, para a prisão domiciliar no CPP, que tem outros casos específicos. Beleza? Vamos seguir. Vamos tratar agora sobre a regressão de regime, tá bom? Então vamos tratar sobre a regressão de regime. Então, primeiro, qual é o conceito de regressão de regime? Pessoal, regressão de regime é a passagem do apenado do regime menos rigoroso para o mais rigoroso. Então vamos lá. Só para a gente entender aqui o que é a regressão de regime. Nós temos 3 regimes de cumprimento de pena, né? Fechado, o semi-aberto e o aberto. Regressão de regime é a passagem do regime aberto para o semiaberto e do semiaberto para o fechado. Tranquilo? Não é assim a regra na execução penal. A execução penal, em regra, ela é cumprida de forma progressiva. Ou seja, o indivíduo sai do mais rigoroso para o menos rigoroso. Do fechado para o semiaberto para o aberto. Agora, em situações excepcionais é possível a regressão de regime. Quais são essas situações? Primeira, quando o apenado praticar fato definido como crime doloso. Tá bom? Aqui não é necessário o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Basta que ele responda a um PAD e que nesse PAD seja imposto o regime, a regressão de regime. Tá bom? Segundo, a prática de fato definido como falta grave. Lembrando que aqui, isso aqui também é falta grave, tá? Mas a LEP colocou em um dispositivo separado. Mas se colocasse só falta grave, já abrangeria essa primeira hipótese aqui. Então, falta grave também vai gerar a regressão de regime. Nesse caso, é importante saber que a data base para a contagem do período aquisitivo de novos benefícios vai ser a data do cometimento de falta grave, em caso de fuga da recaptura. Terceira hipótese é a situação de condenação por crime anterior cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torna incabível o regime. Então, pensei, o indivíduo está cumprindo uma pena e só falta 2 anos. Então, falta 2 anos e ele está no regime aberto, beleza? Aí ele é condenado por novo crime a mais 15 anos. A mais 15 anos. O que vai acontecer? Se ele é condenado por novo crime no curso da execução da pena, vai ser somada a pena 17. Tem como ele ficar no mesmo regime aberto que ele estava? Não, ele vai ter que regredir. E nesse caso ele vai regredir direto para o fechado. Vai regredir direto para o fechado. Porque ele foi condenado por uma pena cuja soma torna incabível o regime que ele está. Quarto é quando ele frustrar os fins da execução. Lembrando que os fins, né, os objetivos da execução, são de tornar efetiva a disposição de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. E a situação em que ele não pagar, mesmo podendo, a multa cumulativamente imposta. Se ele não pagar a multa, ele vai regredir de regime, tá bom? Então, pessoal, são só essas 5 hipóteses de regressão de regime. Quais são as 5 hipóteses de regressão de regime? Eu tenho que lembrar na prova? Tenho. Tem que lembrar, pessoal, as hipóteses de substituição do regime aberto pela prisão domiciliar. São 4 hipóteses, nós já vimos no vídeo, nesse vídeo, no tópico anterior. E temos que lembrar as 5 hipóteses de regressão de regime. Quais são? Fato definido como crime doloso, falta grave, condenação por crime anterior, cuja pena somada torna incabível o novo regime, condenado que frustrar os fins da execução e o condenado que não pagar, mesmo podendo, a pena de multa cumulativamente imposta. Beleza? 2 observações importantes. Primeiro, salvo no caso de unificação das penas, deverá ser ouvido previamente o condenado. Então, naqueles 5 casos, a unificação das penas, o juiz pode determinar a regressão sem ouvir o condenado. Agora, nos demais casos, quais são? Crime doloso, falta grave, frustrar os fins da execução e não pagar a multa, o juiz tem que ouvir previamente o condenado, tá bom? E a última observação é admissível a regressão per salto. Então veja, não é possível a progressão per salto.
mas a regressão per saltum é possível, tá bom? E por último, regressão cautelar, o STJ, ele é pacífico no sentido. Acho que travou aqui, voltou? Voltou. Então vamos lá? O STJ entende que é cabível a regressão cautelar de regime prisional. Beleza, pessoal? Fechamos aqui o estudo sobre a regressão de regime e aqui fechamos o estudo sobre os regimes na execução penal. Fiquem com Deus, um grande abraço.